No gramado em que a luta o aguarda. Um grande abraço a todos. Um prazer, uma honra tê-los comigo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você tenha um grande feriado, uma grande quarta-feira, nesse dia 15 de novembro. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre probabilidade, matemática, o que que ela tem a ver, como ela pode ajudar a gente a entender quem é que tem mais chances de ser campeão brasileiro, certo? Antes de mais nada, quero convidar o professor doutor Gilcione Nonato Costa. Ele é professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, que criou um modelo para determinar probabilidades de títulos, probabilidades de conquistas, de campanhas, para a gente falar de matemática também aplicada ao futebol. Professor, antes de mais nada, eu tenho muitos defeitos, mas um deles não é a desonestidade. Eu, segunda-feira, no programa que faço aqui no canal, o Palmeiras 1, 2, 3, 4, cometi por ignorância mesmo, né? Eu disse que não entendia muito bem as estatísticas, as probabilidades, e que as probabilidades estatísticas e a matemática não levavam em conta outros fatores do futebol, como ele não leva mesmo, como erro de arbitragem, escorregão de um jogador e tal. E eu, por desconhecimento meu, por ignorância, desdenhei do seu trabalho, do trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Por isso, quero lhe pedir, primeiro, desculpas públicas, e segundo, quero ouvi-lo para entender como que é feito esse trabalho. Eu fui alertado por um jornalista amigo meu, Diego Iwata Lima, que você deve conhecer, já conversou com ele quando ele era do UOL. Ele me falou: Massini, tem ciência por trás, tem várias situações que o professor doutor Gilcione coloca para trazer esses números, né? Então, acho que vale a pena você estudar um pouco antes de falar abobrinha. Como a gente às vezes comete erros de julgamento, eu quero lhe pedir essas desculpas e abrir o espaço para que você explique como é feito, como que a Universidade Federal, esse seu projeto, utiliza a matemática junto com o futebol, porque muitas vezes a matemática é tão importante na vida de todos nós, sem ela seria impossível viver. Qual é a importância que ele tem e como que o trabalho de vocês é feito. Estou aqui com o site aberto. Nesse momento, o Palmeiras tem 45,4 de probabilidade de ser campeão, Botafogo 28,0, Bragantino 15,9, o Grêmio 6,4, o Flamengo 3,5 e o Atlético com 0,83. Muito obrigado por estar aqui comigo e gostaria de ouvi-lo, por gentileza. Um abraço. Um abraço também, Paulo, e um prazer enorme participar do programa, tá? Então, essas coisas assim de conhecimento mesmo, eu entendo que a matemática, em geral, ela tem muito recurso das pessoas e a gente tem esse objetivo mesmo de trazer. Muito bem, o professor caiu aí, mas ele está voltando Não, já. não, Voltou. Tamo voltou. junto. Podemos continuar. Então, aí o futebol é uma coisa que é o assunto mais amado do Brasil e com a matemática é o contrário. Então a gente consegue divulgar a matemática pelo futebol. Esse é o objetivo inicial desse projeto. Mas vamos lá. Certo. Probabilidade, assim, então, e o futebol, às vezes a pessoa entende o futebol do jeito errado, falando assim, futebol é imprevisto, o pior vence o pior vence o melhor. Mas isso é a zebra não é regra no futebol. E se o futebol não tivesse uma lógica, por exemplo, quantas vezes o 15 Piracicaba foi campeão paulista? Quantas vezes o Guarani foi campeão paulista? Se fosse algo aleatório, os títulos do Palmeiras comparados com o 15 Piracicaba seriam os mesmos, porque é tudo igual. A zebra sempre existe, mas só que a zebra não existe. A zebra não é a regra. A zebra é a exceção do futebol. Então, por exemplo, eu vou comparar um exemplo clássico assim. Se chover, o risco de acidente é muito alto. Agora, óbvio, se vai chover. Mas então a pessoa tem a concepção que, mas se você pegar os números de
acidentes são feitos ao luz do dia com sol quente, porque só chove um período curto do ano, o grande período da vida é sempre seco, e as pessoas associam a chuva com acidente, mas se você pensar bem, o risco de você ter acidente, o risco de acidente, o número de acidentes é muito maior ao sol, ao meio-dia. Então a gente tem essa ideia, essa concepção. E no futebol ocorre a mesma coisa. A pessoa pensa que a zebra é que ocorre, mas a zebra é a exceção. Tá? Então, eu vou te explicar como a gente calcula a probabilidade. Então, assim, você vai pensar assim, um dado, né? Tem 6 faces. Então, a probabilidade é o número 5, a minha probabilidade é o número 6, então é 1 em 6, que tem 6 possibilidades. No futebol, cada jogo tem 3 possibilidades, né? Vitória de um, mandante, ou do visitante, ou empate. Então, aí você começa, então, a fazer o seguinte. Então, como nós fazemos para calcular a probabilidade? Então, se você ver todas as possibilidades, você pode contar quantas vezes o time foi campeão, num total de possibilidades, e a probabilidade de ser campeão. Mas desse jeito, a gente não faz desse jeito. Por quê? Porque é quase impossível contar todas as possibilidades. E a gente faz, e às vezes um time vai jogar o Palmeiras contra o América Mineiro, é muito mais provável o Palmeiras vencer do que o América. Então, o que nós fazemos? Nós primeiro medimos a qualidade de cada time, que é a frequência que ele está ganhando, empatando ou perdendo dentro de casa e fora de casa. E nós projetamos esses desempenhos para os jogos não realizados por meio de milhões de simulações. Nós Isso é uma coisa importante a gente entender. Sim, Então, não basta apenas olhar para desempenho deste ano, do ano passado, ou de alguns anos, para medir como um time vai bem ou joga bem, ganha ou perde os seus jogos, se é em casa, se é fora de casa, se empata, sim, se é de noite ou de tarde. Existe uma repetição, né, que é feita. isso. Como é que isso é feito? Então, assim, a gente consegue medir a frequência de vitória, empate e derrota, e a gente dá um peso maior pela qualidade do time. Por exemplo, assim, o que qualifica a vitória? É a qualidade do seu adversário. Isso é uma premissa. Então, por exemplo, hoje em dia, vencer um time que vence o América, que é o Lanterna, não tem o mesmo peso que vencer o Palmeiras, que é o líder. Então, você começa a dar um peso para a vitória que é em função da qualidade do time. E a qualidade do time não é a camisa, é o rendimento que ele apresenta. Isso é o fato. O time que é. A camisa pouco importa, importa o que ele está apresentando em campo. Então, a cada rodada, a gente mede o perfil de cada time em função da qualidade do adversário. Vencer um bom adversário tem um peso muito maior do que vencer um adversário menos qualificado. Então, com esses perfis, nós projetamos esses desempenhos para os jogos não realizados por meio de milhões de simulações. Então, no momento, né, a gente tem ideia lá, o cara pega um site e vai simulando resultados. Nós fazemos a mesma coisa, mas fazemos milhões de vezes. 4, 5 milhões Qual que é a ferramenta que vocês usam? Nós fizemos um software em C, Ah, que é muito interessante. rápido. É muito rápido o software. Então, ele para a gente simular 4, 5 milhões de simulações, dura em torno de 30 segundos. Nossa, Então, a gente faz, esse seria uma amostragem. Então, depois dos 5 milhões de simulações, nós contamos quantas vezes o Palmeiras foi campeão, quantas vezes o Flamengo foi campeão, ou foi classificado para a Libertadores, ou ficou no G4, a pontuação do vice-campeão, o que dá, né, a pontuação do campeão também. E a gente faz isso 5 milhões de vezes a cada jogo realizado. E ao final dessas 5 milhões de possibilidades de simulações, o Palmeiras está sendo campeão em 45% dessas simulações. Daí a probabilidade de entendi, ser o campeão. entendi. Quer dizer, aí o torcedor fazendo aqui o advogado do diabo, o torcedor do Uhum. Botafogo olha para isso e fala, pô, mas o Botafogo tem 5 jogos, o Palmeiras só tem 4.
Por que que o Botafogo tem menos chance de ser campeão do que o Palmeiras? Por vários motivos. Quer dizer, os resultados, esses resultados que a gente coloca, esse peso, ele tem um peso maior que os jogos recentes. Os jogos recentes têm um peso maior. Claro que você pode pegar o Botafogo hoje, ele é o mesmo que iniciou o campeonato. Ele está Certo. em momentos diferentes. Então, o modelo já entende o seguinte: embora o Botafogo tenha um jogo a menos, o modelo entende que dificilmente ele vencerá esse jogo. O mesmo vale para o Entendo. Fortaleza também. Então, ele está dizendo que o mais provável é que tenha um empate, que haja um empate, porque os dois estão em momentos tão delicados que ele não aposta a vitória nem do Palmeiras, nem do Botafogo e nem do Fortaleza. Mas o modelo entende que o atual momento do Botafogo não convence, não garante a vitória nesse jogo que está faltando. Claro, e isso a gente desconsidera os fatores ambientais do jogo, arbitragem, bola na trave que entra, isso é antes do jogo, né? São probabilidades, são possibilidades que são medidas antes do jogo, não é isso? Isso é importante a E, gente saltar, por isso que muda rodada a rodada. E as pessoas ficam meio malucas, né? Ah, mas meu time tem um jogo a mais para fazer, tem menos chance de ganhar, e não entende muito bem. E foi até o pré-julgamento que eu fiz na segunda-feira, né? Descartando as coisas do ambiente do jogo, que eu, sincero e honestamente, sou burro para a matemática. Eu admito não, isso, burro não. admito. Não, não, Sou burro burro. não é, burro não é, burro não é. Se sabe somar quanto que é 2 mais 2, já não é burro, entendeu? Não Às pode vezes dá falar isso. 4,5, viu, professor? Eu Professora, entendo, eu o entendo. campeão esse ano vai ter quantos pontos? O que que o seu software diz? Tem mais Então, ou vamos menos começar. isso? Tem ideia, Silvia, assim, que esse. Eu vou tentar te explicar. Então, nessas 5 milhões de simulações, tá? 5 milhões de simulações, o vice-campeão teve no máximo 75 pontos, 74 pontos. O vice chega no máximo a 74. Então, quem chegar a 75 é 100% campeão, não tem o que fazer, tá? Só que a gente entende que o vice-campeão, em quase todas, em 97,5% das simulações, tem no máximo 72 pontos. Então, o time, se chegar aos 73, ele já tem 99,7% de ser campeão. Então, essa é a pontuação que deve ser o campeão. 73 pontos. Essa pontuação tem um risco pequeno de não ser, que você tem que falar quando você fala em probabilidade, você tem que falar assim, um risco. Ou seja, dificilmente um time que chegar aos 73 pontos não vai ser o campeão. Essa é a ideia. Entendo, entendo. É interessante isso. Vamos falar um pouquinho mais do modelo matemático para a gente esclarecer as pessoas. O que que você acha? Já estou te chamando de você. O que é que você acha Pode chamar à que vontade. pode ser legal para explicar para as pessoas de como foi criado esse software? Quais são os componentes todos, né? Eu sei que tem videogame envolvido também, não é isso? Tem tudo ali. Cara, que coisa interessante, muito interessante, professor. Na verdade, o software é muito simples, o software não é muito complicado, o modelo não é muito complicado, ele só pega assim, simplesmente ele pega, ele vai pegando, os times começam iguais, por uma questão de justiça, para você não ter o seu peso. E com os jogos sendo realizados, você vai modulando a frequência de cada time. E esse peso é em função da qualidade do time. É um cálculo mais assim, são os vetores, mas sim não é questão de entendimento. Mas basicamente é isso. Como jogos realizados, você tem um perfil de cada time, como mandante e visitante. E esses perfis são projetados nos jogos não realizados. E assim a gente consegue, então, fazemos milhões de simulações, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo assim, hoje em dia tem muito em voga esses multiversos, né? Aranha-versos, os filmes, que tem várias situações, vários universos paralelos. E cada jogo que tem gera 3 universos, porque o time pode ganhar, empatar ou perder.
Então, naquela possibilidade de universo que cada resultado pode acontecer, o Palmeiras está sendo campeão em 45% das vezes. Mas observe, o Palmeiras não está sendo campeão em 55%. E quando você tem a probabilidade de 50%, é como se fosse um cara ou coroa. É uma coisa imprevisível, porque está próximo de 50%. A probabilidade, quando é próximo do 100, é que vai ocorrer, e quando é zero, próximo do zero, dificilmente ocorrerá. Só que o Palmeiras é o time que, no momento, ele reúne mais chances de ser o campeão. Ele depende só de si. E ele também vive um bom momento. Ele vive um bom momento. Isso também leva em consideração Entendi. os Agora, adversários. professor, em tese não é o Botafogo que depende só de si, porque se ele ganhar os 5 jogos, Não, ele fica na frente do Palmeiras? isso é verdade, é verdade. O Palmeiras depende, que não é o líder, mas assim, quando eu falo assim, que o momento do Palmeiras é melhor que o do Entendi. Botafogo. Claro, claro, A moral do entendo. Botafogo, E a a, moral, e a, e a probabilidade ela mede para frente o que já aconteceu para trás, né? Não tem o poder isso, de medir o futuro, porque tem exatamente. atropelos, né? O Palmeiras mesmo foi atropelado em 2009 e a probabilidade indicava na época a chance grande do Palmeiras ser campeão. Aí não é que a informação ela é errada, ela é feita com base no para trás, como diria o Dorico Paraguaçu, no para trás mente. O para frente Isso, mente tem que a bola decidir, ou não é, professor? exatamente. E observe um fato interessante. Na virada do turno, o Botafogo tinha 47 pontos. Tinha 13 de vantagem frente ao Grêmio e tinha 34 pontos. E um time que lidera o campeonato, se você fazer um recorte dos últimos 10 jogos, ele faz em média 20 pontos em 10 jogos. A média que um time faz. Então, se o Botafogo fizesse no segundo turno 20 pontos, que é razoável de fazer pelo desempenho que ele tinha, ele já seria o campeão agora. Então, É, naquela época, ele tinha 91% de chance de ser campeão. Por quê? Se ele fizesse o mínimo, ele seria o campeão. Só que ele está fazendo um segundo turno de time rebaixado. Então, agora, assim, de tudo que ele podia acontecer, aconteceu a pior situação. Ele diminuiu o rendimento e os demais times crescerem. Hoje, ele não é mais o favorito para ser campeão. Ele já perdeu essa gordura. Então, hoje ele depende de vencer, obviamente, Fortaleza, mas o modelo entende que ele dificilmente vencerá esse jogo. Porque pelo momento atual dele, né, ele sofreu derrotas e derrotas, né? Ele vem de um momento complicado. Então, hoje, o favorito é o Palmeiras. É claro que, quando a gente fala em probabilidade, pode acontecer tudo. Por exemplo, eu falo assim, 99% de chance de ser rebaixado, que é o Curitiba. Quer dizer o seguinte, se existe uma possibilidade pequena de ele se salvar, mas probabilidade não é prognóstico, é diagnóstico. Esse que é o ponto principal. Estou falando, o diagnóstico do momento é o Palmeiras é o favorito. Pode mudar se ele tropeçar. claro, tá aí, tá explicado. Eu que tava te ouvindo aqui, fui pro simulador. É, e Sim, aí, sei. se o Palmeiras ganhar todas, vai a 74. E o Botafogo, se perder do Fortaleza, vai a 72. E se empatar com o Fortaleza, vai a 73. Então, E, essa é a conta aí, né? 74, 73 pontos vai ter o vice-campeão, ou 73 vai ter o campeão, descartado algum resultado aí pelo caminho, né? Então, acho que está claro para as pessoas entenderem. Professor, já caminhando para o final do nosso papo, estou certo. conversando aqui com o professor doutor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais, pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário também, e entendendo que da onde surgiu essa ideia de criar o software para medir probabilidades no futebol.
que a ideia inicial é excelente, né? Quer dizer, trazer algo que parece meio rude, que é a matemática, para algo popular, como é o futebol, juntar as duas coisas. Mas como é que surgiu essa inspiração sua aí, da sua equipe, né? Deve ter uma equipe que te ajuda aí no trabalho, não sei se você construiu o software sozinho. Como é que surgiu essa ideia? Seu time do coração, como é que está no campeonato, Vamos lá, professor? vamos conversar então. Olha só por uma parte, assim. Se o Claro. Palmeiras chegar aos 74 pontos, ele vai Ah, ter 99,9 chance de ser campeão. entendi. Ou seja, assim, é só uma coisa muito. Se ele vencer os. Independentemente do Botafogo, né? É Exatamente, ganhar os seus 4 jogos, imediatamente você 99,9. já fez aí. Olha que coisa interessante. Já fiz lá, tranquilo, está aqui no site. Bom, mas vamos conversar então. O meu problema de toda pessoa que gosta de um futebol tem um time de coração. É muito difícil alguém assim não viver o futebol se ele fala, eu só torço para o Brasil. É muito raro acontecer isso. Claro. Ele gosta do time de futebol. Então, o meu time de futebol, em 2004, ele vinha num momento muito ruim no campeonato e ele tinha um risco de ser rebaixado. E eu me perguntava quantos pontos ele tinha que fazer para não ser rebaixado. E no final do ano, o Atlético Mineiro, que é meu time de coração, ele venceu o São Caetano por 3-0 e não foi rebaixado naquele ano de 2004. Então, depois que o Atlético venceu aquele jogo, eu vou reunir meus amigos do departamento que gostam de futebol, reunimos os amigos e fizemos o projeto. Ele começou em 2005. Nós fizemos o programa, aí foi mudando, e no ano de 2005 o Galo foi rebaixado. Então, nós fizemos em 2006 a Série B por causa do Atlético, porque ele estava na Série B. E desde então fazemos Série A e Série B, mas esse é o motivo. Nós reunimos nossos amigos, o Bernardo, que é um atleticano, reunimos o Fábio, que é um colombiano, que ele é um cara que mexia com computação, o Renato é um São Paulino, e o Marcelo Perracuni, que está em Campinas hoje, é um tricolor das Laranjeiras, é um Fluminense. Todo feliz agora. Legal. Então tá tudo junto e misturado, né? É, É, interessante, muito legal. Professor Gilcione Nonato Costa, professor doutor em matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado. De antemão, desculpa pelo meu pré-julgamento na segunda-feira. O senhor sabe que eu tomei bastante bronca aqui, né, do pessoal do site, estava acompanhando o programa. Eu não fui mal educado porque eu não sou. Eu só falei, mas os caras fazem lá a análise matemática, mas a bola bate na trave, não entra, muda tudo. É óbvio, né? É óbvio. Eu estava mesmo é óbvio. mal-humorado. Entendeu? Mas, Então eu assim, peço desculpas a você, ao estudo que foi feito. Tem um estudo aí, tem um trabalho que foi feito de 2005 para cá e não é pouco. Eu sei bem como o professor batalha nessa vida. Eu aqui e ali já dei minhas aulas também. E muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no canal, viu? Paulo, eu queria assim, não precisa se preocupar com isso, que a gente entende da crítica, não tem nada a ver, tá? E o seguinte, só para ter uma pequena parte, o futebol é o único esporte que o menor vence o pior, ou o time pior vence o melhor, é porque o gol é um evento raro. Por exemplo, assim, o futebol, um time inferior pode, por sorte, fazer um gol na sorte, por erro de arbitragem, por o zagueiro falhou, e aquela vantagem de 1-0 é significativa. O time que faz 1-0, ele dificilmente toma uma virada, é raro tomar virada. Só que no basquete, no voleibol, para um time vencer uma partida, tem que fazer 100 pontos, 120 pontos. Então, se ele faz uma cesta na sorte, aquilo não influencia o resultado de uma partida. Certo, No claro. futebol, influencia. E por isso que a Isso. probabilidade ele se adequa muito bem ao futebol, porque ele consegue medir a influência de um juiz, mas ele está embutido na longa da uma média, não como específico. Mas o futebol é maneiro, a probabilidade é o esporte, o futebol é o esporte onde a probabilidade é mais aplicável.
porque dificilmente no basquetebol o inferior vence o superior. Isso não existe. No futebol, isso existe. E isso é muito bacana, que o futebol ele é um esporte apaixonante por esse motivo. Porque cada Sem detalhe dúvida. influencia e, às vezes, um erro de arbitragem influencia até um campeonato. O time pode ser campeão por Claro. um erro de arbitragem, isso não ocorre no Sim. basquete, isso não ocorre no voleibol. Por isso que é importante, e futebol é esse esporte apaixonante. Combinado. Professor Gilcione Nonato Costa, para quem quiser mais informações, eu vou deixar no link, o link da Universidade Federal de Minas Gerais aqui na descrição, para você fazer as suas consultas e, quem sabe, entrar em contato com o professor doutor em matemática Gilcione Nonato Costa. Muito obrigado, parabéns e boa sorte para o seu Galo aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Um abraço, viu? Muito Um obrigado. abraço. Um abraço, Paulo. Muito obrigado.